com este programa e o que é que foi feito. Ora bem, o que é que se detectou? Eu vou falar de um caso de uma empresa que não vou mencionar o nome, só vou dizer que é da Zona Centro e que está ligada à área da construção civil, nomeadamente a micro pré-fabricados. Ora bem, na altura, e portanto, em continuação deste programa de apoio às empresas, um dos diagnósticos, portanto, um dos grandes desafios que se colocava já era, de facto, o crescimento e a continuação da internacionalização. Uma vez que esta empresa já tinha como mercado, maioritariamente, o mercado francês, e na qual até tem 4 patentes de produtos que efetivamente fabrica. Ora bem, de todas as maneiras, a seguir à recessão, normalmente deu uma pequena retoma e, como estamos a falar da área da construção civil, começou-se a pensar efetivamente que um pouquinho de aumento de procura faria com que houvesse, de facto, a necessidade de algum crescimento. Ora bem, não sei se vocês conhecem bem esta área, provavelmente não conhecem, como eu também não conhecia, e vim lá perceber que um dos maiores custos que temos nesta área, neste tipo de indústria, é de facto o custo da mão de obra. Ora bem, sendo este um dos custos que efetivamente mais onerava o produto, a gerência pensou que efetivamente, ao mesmo tempo que queria crescer, podia talvez tentar investir num país onde o custo da mão de obra fosse mais favorável. Ao fim e ao cabo, a empresa já era, ou já de facto partido com um processo de industrialização, mas agora estava a pensar efetivamente em mudar também ou deslocalizar parte da produção para um país onde os fatores, nomeadamente a mão de obra, fossem mais baratos, ou seja, fosse mais vantajoso. Uma vez que também o próprio mercado da empresa era maioritariamente o mercado francês, o que é que se pensou? Bom, vamos então ver, provavelmente na altura começámos a perceber que Marrocos podia ser uma das possibilidades para se proceder a esse investimento. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que, efetivamente, às vezes pensamos que isto é um caso efetivamente interessante porque parte-se a priori com uma premissa e depois acaba por se perceber que, efetivamente, ou se calhar haverá mais qualquer coisa para além daquilo que se pretendia, ou seja, apareceu mais oportunidade à medida que fomos percebendo o que era o mercado. Ora bem, então, fazendo o trabalhinho de casa, como é importante quando pensamos em internacionalizar, e para mais neste caso, estávamos a pensar em investimento direto, a estratégia seria investimento direto. Claro que associado a este tipo de estratégia, sabem que os riscos, como está explicado nos vossos professores, são de facto acrescidos, ou seja, estamos a correr todos os riscos, mas também, ao fim e ao cabo, como tínhamos patentes, também não queríamos estar também a arriscar com algumas facilidades a nível de parcerias ou, eventualmente, até de ter lá clientes, pois já não havia ou já existiam alguns rumores que também não seriam dos melhores pagadores a nível daquele mercado. Ora bem, então, vamos lá ver enquadrar isto assim, de modo que, então pensou-se que efetivamente seria, digamos que um dos países que poderíamos efetivamente ter interesse em investir, seria Marrocos. Porquê? Porque para já, porque do Porto de Nador para Marselha são 36 horas de barco, ou seja, estamos a pensar que uma das vantagens podia ser, como em Portugal só tínhamos o transporte rodoviário, de facto tem custos elevados, estamos a falar de betão, micropeças de betão, portanto estamos a falar de algo que não tem um custo muito elevado, mas o custo de transporte era bastante, e então pensámos aqui, bom, vamos pensar então em mandar isto por via marítima, é tentar efetivamente ter portanto, instalações perto do Porto de Nador e sei que daqui por 36 horas consigo ter em França portanto, a minha mercadoria, ou seja, aquilo que eu pretendo vender. Ok, bom, visto isto, trabalho de casa, se queremos produzir em Marrocos, então lá é uma coisa. O que é que se passa por lá? Ok? Para que meio, ok? Qual é que é a envolvência que vamos ter, efetivamente, nesta praça, neste mercado? Para já, a procura é mão de obra intensiva. Isso não há dúvidas nenhumas. Um dos principais custos desta indústria é, de facto, a mão de obra, é a desmoldagem, uma vez que são pequenas peças de betão, que estão
ou seja, que são betão que é posto em moldes, demora 21 dias a secagem, ou seja, há aqui um período em que os moldes são ocupados e isto não consegue ser desmoldado antes desse prazo, ou seja, então está tudo assente na mão de obra intensiva, logicamente. É um país, na altura que pensamos efetivamente em partir para essa aventura, onde eu conseguia mais ou menos pessoal a trabalhar a 150 euros por mês, já com todos os encargos. Portanto, estamos a falar de um custo de mão de obra bastante baixo. Bom, atenção, que estamos a falar de mão de obra de facto intensiva, pessoal muito pouco qualificado. É um dos grandes problemas, é a falta da qualificação do pessoal e o absentismo, também é um dos problemas grandes em Marrocos, pelo menos era ao período que eu me estou a reportar, não acredito que seja muito diferente. Aliás, é pena hoje não podermos ter aqui connosco, eu não vou dispersar, ok? Um grande amigo que já está há muitos anos a trabalhar lá, que é o engenheiro Duarte, que é alguém que está ligado à engenharia de produção industrial, portanto, faz de facto ligação entre empresas, entre negócios e ao mesmo tempo faz o controle da qualidade em muita produção lá. Ora bem, então, vamos lá ver. Mão de obra de facto intensiva, pessoal pouco qualificado, necessidade de facto de ter alguém a controlar o absentismo, tudo isto são problemas, ou seja, não é só vantagem de ter mão de obra barata, é também depois todas essas questões aqui que efetivamente depois também se foram ou se vão também, ou seja, vão acontecer, ok? Portanto, não é só vantagens. De todas as maneiras, pronto, fizemos o trabalhinho de casa, vamos ver se há de facto quem forneça a matéria-prima para que nós fabricamos, qual é o custo, qual é a dificuldade de receber ou deles entregarem, se há a qualidade que nós pretendemos, tudo isto eram de facto para além de outras situações que tinham que ser avaliadas também. Mas esta também era importante e então fez-se o seu trabalho de casa e então o primeiro passo optamos por ir a uma feira Casa Blanca, uma feira Abatimat, que é uma feira da especialidade desta área, ou seja, de construção civil, e perceber, ao mesmo tempo, o que é que se lá faz, qual era a concorrência que podia existir, eventualmente, algo parecido com o que nós fazíamos, embora 4 dos produtos tenham patente, portanto estávamos de facto defendidos com isto, e pronto, perceber efetivamente o que era o mercado. Bom, estas feiras têm sempre vantagens, não é? Vamos, apresentamos, conhecemos pessoas, conhecemos o meio, percebemos como é que funciona a concorrência, quais são as dificuldades que efetivamente existem e ao mesmo tempo acabamos por ter alguma sorte porque conhecemos pessoas que deram alguma informação bastante relevante, o que fez com que, a priori, fôssemos pensar que íamos à procura de mão de obra barata, que íamos eventualmente criar lá a empresa, instalações e depois, de facto, há aqui alguma caracterização que depois já vos vou falar, o que é que existe de apoio às empresas, como é que nos podemos localizar. Efetivamente, há zonas onde há, de facto, algum benefício para podermos instalar, nomeadamente algumas zonas francas que existem em Marrocos, mas isto mais à frente depois já faço esta caracterização. Agora queria praticamente que vocês se enquadrassem com o problema da empresa, ou seja, o que é que era de facto o objetivo da empresa neste passo para, ou seja, para internacionalizar e neste caso deslocar parte da produção. Ok, então o que é que aconteceu? Nessa feira tivemos contactos portanto, com um organismo valenciano, um organismo espanhol, chamado IVEX, que é o Instituto Valenciano de Apoio à Exportação, e viemos então a perceber aqui alguma nova realidade, ou seja, então se calhar não temos só a vantagem de podermos ter uma fábrica e aproveitar o custo da mão de obra e a localização para a expedição para a Europa, mas ao mesmo tempo vamos ter mercado para os nossos produtos em Marrocos, ok? Começámos a perceber que podia ser uma porta de entrada também, não só para o país em si, mas como uma porta de entrada talvez até em África. Ora bem, porquê? Efetivamente a construção civil. Viemos a perceber-nos que, ou fomos apercebendo com esse estudo, que havia de facto nessa altura um déficit de novas construções, ou seja, havia dificuldade em ter portanto, habitação disponível e o porquê disso. Primeiro porque, assim,
de facto, há algumas construtoras europeias a operar neste mercado, mas estão orientadas para a construção, para o mercado também europeu, ou seja, para o público europeu. Vamos falar da classe média alta, ou seja, que optam por Marrocos como uma segunda residência e embora com habitação, de facto, de classe média alta, mas com preços muito mais baixos do que na Europa. Depois também me vinha a perceber que, efetivamente, há muita gente, especialmente pessoas já reformadas, nomeadamente franceses, que, de facto, passam praticamente o tempo todo lá, uma vez que têm vantagem quanto ao câmbio, não é? Exatamente, trocar euros por dirhams faz ali, de facto, uma grande diferença e permite ter um nível de vida bastante superior ao que teriam, de facto, no país de origem. Bom, tudo isto são, de facto, oportunidades de negócio, mas eu julgo que a oportunidade que esta empresa viu não foi propriamente este tipo de segmento, ou seja, qual é que foi o segmento que aqui foi, de facto, se tentou explorar? Foi, de facto, o segmento médio-baixo. Estamos a falar no quê? Onde havia, de facto, um déficit, novas construções e reconstruções, e chegamos à conclusão que fariam falta 2.370.000 habitações. Porquê? O facto de... É um dos casos em que a demografia tem um peso grande. O que é que está a acontecer? O Marrocos, de facto, a nível demográfico, tem um crescimento de 7% ao ano, pelo menos naquela altura tinha. É um país onde há entre 500 a 600 casamentos por ano. Divórcios, provavelmente, penso que também não haja. Há ali uma situação, de facto, de um país também no Norte da África, mas muçulmano. E o que é que acontece? Chegamos ou percebemos que, efetivamente, o tipo de construção que se lá faz, que era não em altura, mas em casas mais baixas, todos os contrastes, e que o nosso produto podia servir, efetivamente, para complementar este tipo de construção. Ora bem, então é assim. O que é que acontece e enquadrar também esta questão da construção e este mundo da construção? Em primeiro lugar, Marrocos é um reino, ok? É um reino, tem um rei. O rei estudou na Inglaterra. Pressa percebeu que o desenvolvimento do povo marroquino passaria também pela educação das pessoas em si, ou seja, havia de facto, e ainda há, muita gente com baixa qualificação, há muita, eu diria mesmo, algum analfabetismo, e então começa a aparecer o quê? Começa a aparecer aqui talvez alguma legislação também o interesse, do quê? Que se formem pessoas, que haja pessoas, realmente, com formação profissional em várias áreas, falaria de grandes lacunas e continua a haver lá. Ou seja, pessoal com mais formação implica que haja, de facto, educação. Ora bem, a questão dos nómadas, a questão de começarem a encostar à cidade, o êxodo rural aumenta também a procura a nível da construção. Ora bem, se aumentando, então, com esta necessidade, okay, de muita habitação social, nomeadamente social, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que pronto, o déficit é muito grande, há oportunidades, há muita cidade, há muita região administrativa que faz negócios cedendo terrenos a preços bastante acessíveis, depois com contrapartidas. Há bocado esqueci-me de dizer uma coisa que eu acho que é bastante importante e agora me veio à cabeça. Vejam, só para verem o crescimento a nível demográfico. No ano de 2013, estamos a falar que cerca de 18 milhões de marroquinos viviam, ou seja, viviam em cidade. Estima-se que até 2030 possam ser cerca de 29 milhões. Estamos a falar aqui em 15, 16, 17 anos e um crescimento de 10 milhões de população urbana. Ou seja, o êxodo rural e a própria obrigação de ter filhos a estudar e a nível da vida nómada não é compatível com esta situação. Portanto, claro que há aqui outro problema ainda que também existe, as grandes cidades, lá o mercado é bastante agrupado, portanto estamos a falar de grandes cidades, não é que em Portugal a gente vai viajando e quilómetro em quilómetro há uma aldeia, uma vila, lá estamos a falar de grandes agrupamentos a nível de cidade, o que também quer dizer que o mercado está mais concentrado, não é? Ora bem, e agora há aqui uma coisa que eu acho que é fundamental. Vamos lá ver. Se o que estava em franca expansão
é, de facto, a construção civil. A construção civil, como toda a gente sabe, é um dos maiores motores de desenvolvimento do país. Ou seja, para casas é preciso mobiliário, é preciso colchões, é preciso lençóis, é preciso farteiros, é preciso potes, é preciso tais. Ou seja, estamos a falar do quê? Estamos a falar de um negócio que potencia muitos outros. Ou seja, imaginem, por exemplo, uma fábrica queira fazer colchões ou cobrir colchões low cost. Ora bem, low cost tem aqui um mercado, no mínimo, para 2.360.000 colchões. Estou a brincar, mas até podem ser muito mais, não é? Ou seja, vamos lá ver, não é só propriamente o que está em causa aqui, se é haver aqui, de facto, um negócio que potencia muitos outros, ou seja, seja atrativo para muitas outras pessoas. Ora bem, e acho que é isto que faz com que, efetivamente, depois se pensasse, esperem lá, afinal, se calhar, temos aqui não uma oportunidade, mas duas. Ou seja, e agora temos que pensar. Agora temos que pensar no mercado marroquino e temos que pensar no mercado francês. E agora, temos aqui outro problema, que é o quê? A localização da fábrica. Ora bem, então, e a localização da fábrica, porquê? Porque, efetivamente, agora temos que pensar... eu vou só falar aqui um pouco, vou catalisar um pouco aqui Marrocos, para depois poder desenvolver esta ideia, para vocês perceberem o que estamos a lidar. Portanto, basicamente, vou falar de um país que tem algumas infraestruturas, vamos a falar, nomeadamente de autoestradas, cerca de 1.650 km, ou seja, que ligam as principais cidades marroquinas, da rede ferroviária, tem cerca de 2.000 km de linha normal e depois mais 600 km de linha dupla. Estamos a falar de ligações aéreas, 15 aeroportos internacionais, não é propriamente nenhum o que se pensa que seja só ali um deserto, e 13 portos internacionais. Portanto, ligações populares, 13 portos, onde o porto de Nador, de facto, surge aqui como uma das principais portas de saída depois para mercadorias para a Europa. Ora bem, ainda mais alguma informação tem a ver um pouco com os procedimentos para a entrada no país. Ora bem, os cidadãos portugueses estão dispensados de apresentar visto. Isto para permanências até 90 dias. Posso-vos dizer que no tempo que lá tive, a minha morada era o quarto do hotel e isso nunca levantou nenhuma complicação em relação à estadia que tive. Também mas também pedem, de facto, o passaporte e normalmente exigem validade superior a 6 meses. Ora bem, há outra coisa interessante que é entrar no país. Lembro-me, a primeira vez que fui de avião para lá, já tinha feito algumas viagens de carro, já tinha preenchido, de facto, um formulário onde eles solicitam, nomeadamente, o motivo da viagem e, efetivamente, uma morada que pode ser a do hotel. Isto não é problema. Nesse momento, temos atribuído um número no passaporte e esse número vai ficar com vocês para a vida. Ou seja, mesmo quando efetivamente haja uma renovação do passaporte, há um número que está associado enquanto estiverem no Reino de Marrocos. Ora bem, é claro que para estadias superiores a 90 dias, isto de uma forma ininterrupta, é necessário a obtenção do cartão de residência, certo? Portanto, há aqui outra situação que é importante também perceber. Ora bem, mais informação útil. E isto daquilo que me fui apercebendo e que é importante quando estamos de facto, isto tem um pouco a ver também com o trabalho de casa quando pensamos em internacionalizar, o que é que se passa lá. Ora bem, há temas de conversa que são de facto, há que evitar, ok? Os mais sensíveis na cidade de Marroquinas são a religião, a monarquia, há muita gente que ainda questiona isto, e as perspectivas políticas em geral, e depois também o tema sexualidade. Portanto, são temas que devemos evitar conversar, nomeadamente quando estão presentes, de facto, pessoas do país. Outra coisa que é importante perceber, e isto aqui é assim, como em todos os países, há de facto empresas honestas, há empresários honestos, mas também há muita gente desonesta. Portanto, estamos a falar também, ok, já há fama para isto. Ora bem, a negociação em Marrocos normalmente costuma ser longa, ok? O que é que isto quer dizer? Vai ser necessária paciência e persistência até de facto conseguirmos concluir algum negócio. Okay? E às vezes até dão o intuito de não estão interessados quando são extremamente interessados. Pronto. É um pouco da cultura deles, é um pouco da religião deles, é tudo junto, ok? E há uma coisa que é chamar a atenção, ok?
Se a ideia, quem se for lá instalar, for vender ou fornecer algum produto ou prestar algum serviço, fazer uma análise rigorosa do risco de crédito associado a estas operações, está bem? Nomeadamente quando falo de idoneidade e quando falo de credibilidade, está bem? Isto do oponente. Há outro pormenor interessante também com esta gente, que é o seguinte: não são propriamente pontuais, está bem? Mas há aqui outra, volto face, ok? Mas apesar disso, sentem-se ofendidos com os atrasos dos outros. Quer dizer, eles não são pontuais, mas sentem-se às vezes ofendidos com os atrasos dos outros, pelo que é de facto recomendável o cumprimento de horários que agendarem. Portanto, isto são procedimentos que são importantes, é a informação que efetivamente também há. Depois vou-vos dar também acesso a alguns links, onde vocês podem ver informação que já foi processada depois desta minha viagem lá e que há muita informação sobre. Há muitos guias de apoio ao investidor em Marrocos, ok? Eu estou a falar de uma experiência particular, estou a falar daquilo que se passou comigo. Portanto, não estou comigo e com as empresas que acompanhei. Portanto, isto é uma chamada de atenção. E há uma coisa que é importante, que também, isto é, pronto, para mim é fator importante, é, de facto, mesmo nos negócios, o facto de estar em Marrocos, ok, de maneira de vestir diferente, eu acho que deve sempre optar pelo formal, ou seja, facto, gravata, de facto, uma apresentação. Isto é importante, é fundamental. Bom, outra coisa que é importante perceber é para onde é que vamos e o que é que se lá fala, não é? Ora bem, a língua oficial é o árabe, ok? E a segunda língua oficial é o francês. Portanto, acaba por ser o francês a linguagem dos negócios. Ou seja, o que é que também é aconselhável? Que toda a documentação que seja utilizada como apresentação utilize, de facto, uma das faces seja, de facto, com os dados em francês. Ora bem, outra coisa que é importante é, nomeadamente, foi situações que eu não vi em Angola, por exemplo, em que obrigava sempre a ter um sócio angolano. Marrocos não. Não é necessário na constituição da empresa ter um sócio marroquino. Ou seja, não há aqui, a empresa pode ter 100% do capital do investidor estrangeiro. Mas também diz a experiência que existindo um sócio ou um parceiro de negócios, do lado de lá, pode ser decisivo no sucesso, ou pelo menos no acelerar do processo ou seja, da implementação da empresa. Depois, não vou estar aqui com exaustão a definir quais é que são as etapas para constituir uma empresa, mas depois, no fim, posso deixar ficar ou absorver eventualmente alguns sites que eu possa disponibilizar aos alunos para quem quiser ter um pouco mais de informação ou informação mais detalhada sobre o tema, poder efetivamente aceder e lá ter toda essa informação. Estou a falar nomeadamente de um organismo que existe em Casablanca, que é a Câmara de Comércio e Indústria e Serviços de Portugal em Marrocos. Esta instituição existe em Portugal, a Câmara de Comércio Luso-Marroquina, e tem, de facto, lá uma representação que é, de facto, a Câmara de Comércio e Indústria e Serviços de Portugal em Marrocos. Tem, de facto, sede, ou tanto o endereço, em Casablanca. Ora bem, o que é que eu queria dizer mais, além disto tudo? Ora bem, já sabemos que esta informação depois já há os passos para constituir a empresa, não é nada de extraordinário, em Portugal também há procedimentos que são necessários, embora estão mais agilizados. Ora bem, além disso, também vos queria chamar a atenção, uma vez que só se pensar em investir lá, ou apoiar alguém que quer investir, os tipos de sociedade, ou seja, quais é que são as formas jurídicas em Marrocos, e elas de facto lá dividem-se em 3 grandes grupos. Estamos a falar nas sociedades de capitais, estamos a falar de sociedades em nome coletivo ou de pessoas e sociedades de regulamentação específica. Estou a falar de sociedades de investimento, também há carteiras de consumo, portanto, que se encaixam. Portanto, basicamente, é nestes 3. Claro que isto depois tem aqui um desdobramento de várias figuras, sociedades anónimas simplificadas, há aqui uma série de figuras. Não dá para estar aqui a elencar tudo isso, nem eu me lembro de tudo o que existia, sei que há de facto informações. Ora bem, e agora esta parte é importante porque eu há bocado parei quando vos disse que estamos a pensar na implementação da empresa. Qual é que era? O local de espaço físico que efetivamente iríamos optar, uma vez que há regras para quem exporta, há regras para quem no mercado lá, independente das zonas em que está inserido. O sistema fiscal marroquino é um sistema fiscal composto por impostos e taxas, aliás, como todos, não é? Tudo podem ser alguma coisa. E também há, de facto, algumas contribuições especiais instituídas tanto a nível estatal como a nível local. Ou seja,
há uma coisa que eu já vos vou dizer, que portanto depois isto é importante, é que Marrocos é constituído por 12 regiões administrativas, ok? E há aqui alguma, apesar de ser um reino, quem manda é o rei, não há dúvidas, mas há depois aqui algumas particularidades a nível de cada cidade, ou seja, das capacidades e, eventualmente, dos benefícios que cada cidade possa atribuir. Portanto, estas regiões administrativas depois têm uma cidade principal e cidades secundárias. Portanto, é assim, basicamente, a estrutura administrativa é esta. 12 regiões e depois uma cidade principal em cada uma delas. Ora bem, também chama a atenção que há um Código Geral de Impostos, não é? Pois claro que sim. E depois, claro, a tributação é como em todos os países, assenta uma tributação direta e alguma indireta. Portanto, basicamente, estamos a falar em impostos diretos. Nada que não aconteça em tudo o resto. Ora bem, então agora é o seguinte. Ainda podemos perceber é que, de facto, há atividades que têm impostos diferentes umas das outras. Ou seja, então, se for necessário uma análise detalhada de todos os impostos que se aplicam a cada setor económico, aconselho que se vá pesquisar o que é que efetivamente está sujeito a este tipo de negócio. Okay? Mas eles depois também disponibilizam um site onde vocês podem consultar efetivamente a fiscalidade, ou seja, o que é que efetivamente está sujeito a imposto e o que é que efetivamente são as taxas e o que é de facto devido em cada área de negócio ou em cada zona onde está implementado o negócio. Ora bem, dito isto, podemos ainda dizer mais qualquer coisa que é importante. Há depois também um site, aliás, há vários endereços de apoio a investidores, ok? Mesmo o governo marroquino disponibiliza um site, digamos que, informação de apoio, sobre apoios de investidores no Reino de Marrocos. Portanto, é preciso, de facto, aceder a isto e depois perceber que, efetivamente, estamos sujeitos. Ora bem, então, isto remete-nos para quê? Remete-nos para zonas que haja, de facto, alguns benefícios quando pretendemos investir. Ora bem, zonas francas, e em Marrocos existem sim zonas francas de exportação, vocês sabem o que é, são zonas que estão regulamentadas, efetivamente, com outro tipo de regras, com algumas isenções e também com algumas recomendações, ok? E em Marrocos, de facto, destas 5 regiões, cada uma delas foi criada e definida com um propósito específico, pois tem a ver com o tipo de atividades que possam ser desenvolvidas nessas zonas, ou seja, nessas áreas. Portanto, isto é importante perceber. De facto, elas são 5 e há aqui algumas regras que eu vou chamar a atenção, até que nota isto aqui. E eu basicamente ia resumir isto da minha percepção no seguinte, ok? Uma empresa, isto estou a resumir, ok? Há muita legislação associada a isto. Estou-vos a resumir um pouco toda esta legislação. Ora bem, uma empresa que tenha, ou que de facto queira aproveitar o benefício de estar numa zona franca, ou seja, o total de impostos deve rondar os 10%. De tudo, ok? Estou a falar da média global de impostos. Mas há uma regra aqui. E julgo que ainda se mantém, porque há pouco falei com o engenheiro Eduardo, ele disse que se mantém. É que se eu estou a implementar, ou seja, tenho a minha sede numa zona franca, quer dizer que efetivamente estou sujeito a pagamento de impostos. Mas outras obrigações eu tenho que cumprir. É que 90% do que eu produzir não pode ser destinado ao mercado marítimo, tem que ser exportado. Ou seja, estou na zona franca, mas não estou a fazer muita concorrência lá. Okay? Contrariamente, se a sede for fora de uma dessas zonas, as regras são completamente diferentes. Portanto, é preciso perceber isto. Estou orientado para o mercado marroquino, então não devo estar localizado numa zona franca. Certo? Porque senão, aquilo que eu faço, só lá posso fazer 10% no país. Tenho que exportar o resto. Portanto, basicamente, é isto. Ora bem, e depois também há uma exoneração total de imposto sobre o rendimento durante os primeiros 5 anos de implantação, mas, pronto, e depois uma redução de 30% da taxa durante alguns anos. Tudo isto, vocês sabem como é que é estudado, ok? O que hoje é verdade, amanhã pode não ser. Portanto, cá funciona assim, lá também funciona idêntico, de vez em quando há alterações ao código, efetivamente, dos impostos, e acompanhar, efetivamente, o que está sendo alterado. Mas isto, de facto, era a realidade há um tempo atrás e isto mantenha pela informação que tive, ou tive a preocupação de me atualizar. Bom,
As zonas francas, nomeadamente, são assim, são 5. É a zona franca de exportação de Tanger, portanto, é uma zona franca com apoio, ou seja, com benefícios para a exportação. Há uma zona franca de exportação de Canitra. Depois, há aqui mais duas, mais abaixo, e depois, efetivamente, há aqui uma zona diferente, que é uma zona franca para armazenagem de hidrocarbonetos. Estou a falar da zona do Porto de Nador, zona de Nador, que é o que, efetivamente, onde existem refinarias e onde há, de facto, aqui uma zona franca para a armazenagem de hidrocarbonetos. Ora bem, além disso, ainda existem umas zonas de investimento especiais, ou seja, eles chamam zonas de plataforma industrial integrada, definidas como P21. Ora bem, basicamente é o quê? São áreas onde efetivamente há apoio. Há de facto aqui associado a isto, associado a este tipo de zonas, digamos que benefícios, ou seja, há estruturas criadas, estamos a falar de zonas com, digamos que zonas industriais, ou seja, com apoio, com todo o apoio que é necessário a parques industriais. Ora bem, estas plataformas, designadas por P21, encontram-se partidas em 3 categorias, ok? Há umas que são de caráter geral, ou seja, são as gerais, são abertas a todos os setores de atividade, portanto, não há aqui exclusão de nenhum setor. Depois existem as setoriais, que já estão dedicadas a um setor de atividade específico, ou seja, estamos a falar de uma zona que está, de facto, só pode ser, e depois está definido, vocês depois consultarem algum guia do investidor em Marrocos, estas zonas estão definidas com áreas, zonas de, efetivamente, de zonas verdes, ou zonas onde só se pode, efetivamente, elaborar apoio do automóvel, sei lá, há uma série de, o agroalimentar, há uma série de especificidades disto. E depois ainda existem também tanto as plataformas regionais, nacionais, normalmente são dedicadas a serviços comerciais específicos, dedicadas a regiões. Portanto, tudo isto é assim, tudo informação que efetivamente existe, foi só uma questão de enquadramento do que efetivamente íamos encontrar e de que forma. Ora bem, passando então à outra fase, que era de facto procurar agora onde é que nos vamos instalar, de que forma e se efetivamente era tudo isto que pretendíamos. Bom, fomos eventualmente percebendo, não é? E viajando pelo país, depois a seguir à feira voltámos lá, fomos viajar, fomos perceber, fomos conhecer concorrência, fomos conhecer fornecedores, fomos perceber algum funcionamento, fomos percebendo também o que é que efetivamente existia de constrangimentos, onde é que podia afunilar parte daquilo que nós queríamos fazer. Para quê? Para tomarmos uma decisão se efetivamente iríamos ou não, em que tipo de zona iríamos investir, se iríamos optar por uma zona franca, se iríamos optar efetivamente por uma zona destas P21, ou o que é que efetivamente, ou optaríamos por comprar terreno e de facto depois construir as próprias instalações. Ora bem, numa dessas viagens, o que eu achei interessante foi há muita construção civil, de facto havia, em extensão, e um dia, numa dessas viagens, que íamos ver uma grande fábrica também de componentes fabricados de betão, eu conto sempre esta história porque às vezes a gente acaba por, ao longo da vida, pensa que já sabe tudo, que vai sabendo tudo e depois leva cada lição e isto assenta de facto a muita gente, também me assentou a mim e a mais pessoas. Estavam 3 marroquinos numa beira de estrada, um pedaço de um terreno liso, estavam a fabricar blocos de cimento. Blocos de cimento de uma forma que se calhar em Portugal já não via há 20 anos aquelas máquinas que faziam 4 blocos de cada vez. Lá estavam eles, os 3 empresários, lá estavam eles a laborar. E pronto, parámos, achámos aquilo interessante. E entretanto, vem à conversa, não é? E então pergunto ao Marquinhos, então olha lá, então, estás aqui a fazer blocos? Não é o que estás a ver? O que estou a fazer é fazer blocos. Mas e porquê é que estás aqui a fazer blocos? Tu olha para o outro lado da estrada, para o que elas estão a fazer é casa. Não é? Eu estou aqui a fazer blocos, ok? E além,
estão os meus clientes que estão a fazer as casas. Portanto, é só passar a estrada. Olha, ótimo, bem visto. Mas olha lá, tem o terreno. O terreno foi alugado. O terreno foi alugado. Quando acabarem de fazer estas casas, eu pego aqui nos meus companheiros nesta maquineta e vou fazer blocos para o outro lado. Ou seja, a ver, pá, toma lá uma lição, para mim foi uma lição muito grande. Toma lá uma lição que é para perceberes que às vezes não é, andas à procura de qualquer coisa e se calhar nem pensaste nisto. Já vistes? Pensa lá bem. Então, quando eles acabarem as casas, eu vou fazer blocos para o outro lado, outro arrancar fica e o outro. Fantástico. É isto mesmo. Parem. Mas olha que foi isto mesmo. Esta foi uma das soluções que efetivamente foi desenvolvida. Foi o alugar, de facto, um espaço, ou ter os caminhões, uma vez que é uma indústria de produção, ter os caminhões de betoneira, ter os silos, ter uma cobertura para guardar, para termos, de facto, as pessoas a trabalhar numa situação de sombra, e pronto, esquecer que o grande investimento numa fábrica ou num pavilhão, ok, nunca existia. O que ia acontecer é que quando a gente tivesse facto daquele investimento, devia ter de caminhões para o lado de cá. Portanto, ao fim e ao cabo, estamos a falar do custo do aluguer de terreno e de equipamento. E foi, de facto, a melhor solução. Porquê? Porque se fabricamos, se destina parte dele, se era para, de facto, olhar para o mercado marroquino, provavelmente esta solução podia ser uma solução que tanto podia dar apoio ao que exportasse, como o que fabricaria para o mercado lá e ia-nos localizando de acordo com o quê? Com a proximidade dos nossos clientes. Provavelmente era uma das soluções. Bom, basicamente foi neste pressuposto que depois assentou todo o resto do desenvolvimento deste investimento. Bom, é assim, basicamente o que cheguei a contar sobre este caso resume de facto esta situação. Tinha outros casos para poder contar, achei que este era mais interessante, uma vez que a potência para aquele mercado, de facto, acabou por ser grande. Porquê? Porque, de facto, o grande impulsionador, muitas vezes, da economia é, de facto, a construção civil. Não é só a construção civil em si, mas depois portanto, todos os negócios podem girar à volta disto e, efetivamente, perceber que havia potencialidade para muitos outros negócios, desde que fossem complementares a este tipo de desenvolvimento. Bom, eu não sei se efetivamente, não sei quanto tempo já passou, não sei se foi explícito, não sei se efetivamente consigo despertar algum interesse para vocês neste tema. Acho que é um caso prático, foi uma coisa que eu vivi, foi efetivamente, deixei-vos ficar aqui algumas ideias, efetivamente perceber que quando as empresas têm, de facto, vamos lá ver uma coisa, há uma coisa que eu queria chamar a atenção, isto não é já numa situação de discutir, depois vou cá com vocês mais um bocado de tempo, não é isso. Vamos lá, hoje em dia, estamos a falar do quê? Estamos a falar que em relação às pequenas e médias empresas, e estamos a falar do nosso tecido empresarial maioritário, o que é que acontece? As empresas todas elas têm, de facto, ou têm como objetivo o crescimento. Ora bem, se o objetivo é o crescimento, e se normalmente desenvolvemos uma atividade em mercados que não crescem, o que é que vai acontecer? Acontece que quando vocês ganham uma parte de mercado, alguém é perder. Estão à espera que fiquem parados. Não? Então, o que se passa é, de facto, cada vez mais as empresas são todas de caráter global. Ou seja, esta questão de internacionalização, eu julgo que num futuro próximo, é de facto tema, porque eu julgo que cada vez mais todas as empresas têm, de facto, este objetivo. Ou seja, competir com o mercado global. Portanto, sem querer, toda a gente vende online, toda a gente que efetivamente está no mercado, está aberto, tem portas abertas a todos os mercados. Portanto, eu acho que num futuro próximo, aliás, neste momento já, eu acho que, tirando as limitações ou as imposições que possa haver, de facto, à atividade, aquelas atividades noutros países, eu julgo que todas as empresas, nomeadamente aquelas que efetivamente se arrisquem a serem empresas da classe mundial, porque de um momento para o outro um fator de diferenciação faz com que se projete uma pequena empresa para, de facto, outros mercados e com alguns, às vezes, com crescimento exponencial. Em suma, é estar atento às oportunidades, é perceber que, efetivamente, de um momento para o outro, competimos todos pelo mesmo mercado e que, efetivamente,
as vantagens são muitas, também tem algumas desvantagens, nomeadamente alguns desafios que hoje se colocam a todas as empresas, como vocês sabem, que são comuns e que têm a ver, de facto, com o quê? Com desafios estratégicos e, de facto, muitas vezes, o grande problema dos desafios operacionais não cumpridos, normalmente já não têm capacidade de ser sarados a nível operacional, efetivamente, a importância de novos desafios, nomeadamente alguns que sejam, de facto, estratégicos. Eu não sei se quem, eu por mim, sei que pode não ter sido muito tempo, mas eu acho que era importante partilhar com vocês esta minha experiência. Não sou nenhum expert em mercado nenhum, tenho 30 anos de empresas, vivendo muitas realidades, e, efetivamente, hoje, quando eu comecei há 30 anos a negociar, a informação era um privilégio. Para se ter alguma informação sobre mercados, tinha que ir a feiras, tinha que ir aos países, tinha que ser já parceiros, tinha que se perceber como é que tudo isto funcionava. Hoje em dia, essa informação que era a grande barreira, de facto, ou a informação deixou de existir, pois então toda a gente tem a mesma informação, toda a gente sabe a origem de tudo. Portanto, isto também faz com que haja, de facto, muito maior concorrência, muito maior competição. Sr. Pedro, não sei se conseguimos atingir os objetivos. Eu julgo que fiz aqui, falei. Não sei se fiz tudo aquilo que queria, mas efetivamente falei-vos do quê? De uma oportunidade de um país que eu penso que seja a porta de entrada em África, nomeadamente aos países do Magreb. Estou a pensar também que era um país que me surpreendeu pela positiva. Okay? Para já, porque mesmo de carro, em caso de qualquer problema, chegar de Tanger para Algeciras, para a Espanha, ou mesmo passar portanto, de Marrocos para um bocadinho espanhol, que é Ceuta, portanto, não estamos assim tão longe da Europa. Pensei que também tenho a percepção do tempo que lá estive e das vezes que lá fui, que ainda foram bastantes, que é um povo relativamente afável. Há aquela questão da religião, pois claro que sim, mas não penso que haja ali um grande fundamentalismo. Achei que efetivamente pronto, alguma segurança, nunca me senti inseguro, mesmo a passar na rua horas mais tardias, nunca senti nenhum receio. Vou falar nomeadamente de Casablanca, de Meknès, de Fez, nunca tive essa percepção de perigo. Não estou a dizer que não exista como nos outros lados. E de facto, julgo que ainda é um país de oportunidades, continua a ser um país de oportunidades. Em relação ao têxtil, falei ontem também já falei aqui um pouquinho sobre a construção civil. O têxtil, de facto, tem um problema acrescido, como já vos disse, há grandes fabricantes, não só de têxtil, mas também até de adereços em Marrocos, ou seja, vocês sabem que existe. Silvia? Silvia? Nós estávamos a ter problemas de ligação com o professor Silvio. Entretanto, saiu. A zona onde o professor Silvio mora, em Danha, não é fácil. Silvio? Já cá estamos outra vez. Ok. E passando uma hora, ou os 40 minutos, ou 50, temos aqui o corte costuma acontecer. Em relação ao texto, eu sei que eles neste momento também estão a reconverter um pouco para coisas que já faziam, que é de facto não muita tecnologia, mas estão a fazer aquelas batas, estão a fazer máscaras, estão a fazer de facto. Também, ao fim e ao cabo, adaptaram um pouco a parte daquela mão de obra intensiva. Ao fim e ao cabo, estamos a falar do lado de indústrias, é tudo mão de obra intensiva. Portanto, estamos a recuperar e a aproveitar o custo da mão de obra. O professor Pedro, eu não sei se quer que depois que eu lhe depois durante o dia depois disponibilizo aqui uma série de endereços eletrónicos para poder disponibilizar aos alunos, para que alguém queira efetivamente ter uma... Ou tenho aqui um conjuntinho de slides muito pequenino que eu utilizei, também posso disponibilizar, nada de especial, portanto não tenho aqui nada que não seja informação tirada daqui. Toda a informação é muito bem-vinda. É? Então, se calhar vou deixar ficar depois um conjuntinho de PowerPoints, onde tem aqui só uma caracterização de Marrocos, coisa pouca, não tem nada... É só uma pequena chamada de atenção, onde tem depois logo lá os links
para aquilo que eu acho que é importante para possíveis investidores lá no Reino. Está bem? Há uma coisa que eu queria chamar a atenção, e isto é importantíssimo, é que às vezes estamos a competir, estamos a concorrer e não sabemos de que forma e como. Ora bem, há acesso a alguns sites do governo martino, nomeadamente aquelas cadernos de encargos para a aquisição do próprio governo, ou seja, compras pelo próprio governo, feitas pelo próprio governo. É preciso estar bem relacionado para ter estes acessos, ok? Em que língua, João? Tem o João Silva, nomeadamente em francês, está bem? Em árabe é complicado para nós, mas tudo normalmente a informação está toda em francês. Aliás, a linguagem dos negócios é de facto em francês, está bem? Atenção, estou a falar da percepção que tenho tido e daquilo que a informação que ainda disponho. Ora bem, o que eu estava a chamar a atenção, que eu acho que de facto é importante também perceber, é quando estamos a negociar ou tentar negociar neste tipo de países, ok? Também ter outra preocupação acrescida, que é, de facto, ver se a informação que dispõem é de facto a que está correta. Porque o que é que acontece? É muito fácil depois de arrastar processos. Ou seja, por falta de uma informação, depois uma coisa que pode ser célere, pode andar ali semanas ou meses a arrastar-se, está bem? Portanto, também chamar a atenção para isto. E outra coisa, eu uma vez respondi num destes sites, tentei fazer aqui uma ligação para uma empresa que eu conhecia aqui da região do meu, onde eu sou originário, que é aqui da Colher, e era uma empresa da indústria das conservas de peixe, queria comprar azeite para conservas. Tudo bem. E então fiz aqui de facto o meu trabalho e enviei depois uma cotação. Pá, fiquei admiradíssimo quando na resposta que recebi, efetivamente o preço era super alto em relação aos preços que eles dispunham. É claro que porquê? Porque eu não dispunha da informação toda. Depois é que alguém me disse, opá, toma lá o imposto que é para aprenderes, é que quando se vende azeite para conservas, é 4% virgem e 96% refinado. A mistura é esta. Tu estavas a dar cotação para azeite virgem. Pois, claro, não tinha hipótese nenhuma, nem pouco, mais ou menos. Portanto, é preciso também saber as regras do jogo para o podermos jogar. Aliás, como em tudo na vida, não é? É preciso, de facto, efetivamente, ter as regras, perceber as regras, para depois poder ser um player, não é? Sou Pedro, por mim, não sei, era a minha horinha, eu disse que era uma horinha e pronto, e cá estou, na minha horinha. Não sei se efetivamente. Diga. Está na MUS, Silvio. Foi só, portanto, é uma experiência, foi partilhar de uma experiência, foi efetivamente vivido por mim, portanto, aqui não há aqui nada que eu não tivesse vivido, portanto, estou à vontade para dizer aquilo que disse. Há, de facto, é claro que eles tinham um programa, deixa-me dizer uma coisa a toda a gente que eu acho que é importante. É claro que há uma política, há de facto, há uma estratégia definida pelo governo de Marrocos, nomeadamente em alguns eixos de desenvolvimento. São os 6 ou 7, para não voltar aqui na exaustão, mas depois, se alguém aceder a estes sites que eu vou disponibilizar, consegue perceber quais é que são as zonas que efetivamente eles hoje estão a dar prioridade, ok? Portanto, ou seja, são eixos prioritários de investimento lá. Por mim, não sei se tem algumas questões. Não, é assim, não tenho aqui nenhuma solução mágica para nada, está bem? Também andei lá a aprender. Doutora Silvia, temos aqui pelo menos 2 pessoas inscritas para colocar questões, nomeadamente o João Dias e o João Monteiro. Começava pelo João Dias. Por ordem alfabética pode ser por J. Aqui é pacífico. Eu não sei, podem pôr as questões. Professor Silvio. Bate-papo. João. Bom dia. Bom dia, professor. Sendo o árabe a língua oficial de Marrocos, acha que numa reunião, ou dizer umas breves palavras em árabe, quebra ali um bocadinho o gelo numa possível negociação? Não. Olha, é assim, eu vou-te dizer não, nomeadamente nas zonas onde eu efetivamente desenvolvi alguns negócios. A linguagem dos negócios é mesmo o francês, até a nível governamental, está bem? Portanto, fica com esta ideia. O francês é de facto a linguagem dos negócios e é também a linguagem utilizada a nível de instituições
e a nível governamental. Muito bem, obrigado, professor. Portanto, não é uma barreira, não é uma limitação. É porque fala-se árabe e berber. Portanto, mas o francês, de facto, é a linguagem dos negócios. Esta é a minha... Atenção, estou a falar da minha experiência. E Okay? quem não sabe, quem por exemplo, não sabe falar francês, o inglês... Eu ia pedir que falasse um bocadinho mais alto, só se importasse. Ou que chegasse mais perto do micro. Sabe que o professor tem 58 anos, já não ouve tudo. Já ouve mal. No caso de uma pessoa não saber falar francês, não ser fluente em francês, será que o inglês será a língua opcional? Vamos lá ver, o inglês de facto é a linguagem de negócios, mas quero dizer que há uma preferência, há de facto uma... Digamos que é assim, é preferível dominar o francês. Não estou a dizer que não se façam negócios em qualquer das línguas, não é por isso, ok? Mas não há dúvidas que o dominante é o francês. Olha, foi minha algaria, João, quero saber, eu andei, no meu tempo de liceu, o inglês não era obrigatório. O inglês era aquela língua que a gente só escolhia se quisesse. E eu depois, entretanto, acabei o liceu e andei 8 anos na Aliança Francesa. E depois, quando cheguei ao mundo do ensino, quando cheguei ao mundo académico, eu percebi, pá, afinal andei a desperdiçar 8 anos da minha vida a aprender francês, isto não serve para nada. Olha, fiquei surpreendido quando efetivamente com este desafio foi de facto um recordar e uma agradável sensação de perceber que até podia dar aulas em Rabat em francês. Agora, e o espanhol, Silvio? Tendo em conta... Atenção, há muitas, é isso que eu ia dizer, há muitas empresas, algumas espanholas, não é propriamente um povo muito bem visto. A questão também esta questão do Saara, esta questão de Ceuta, a questão de Melilla, há aqui uma série de questões que... Sim, é o problema do Saara Ocidental. Exatamente. Há aqui um pouco a pedra no sapato com os espanhóis, está bem? E quero-vos dizer que preferem... Não, mas eu percebi. Italianos, há muitos italianos a trabalhar lá. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa que eu achei espetacular. Eu, quando fui para Marrocos, a minha ideia é assim, pronto, lá vou eu para o deserto. É aquela coisa que, pronto, é o pré-concebido, é o estereótipo. Fiquei surpreendidíssimo. De facto, há muito deserto do Atlas para o Oriente, mas do Atlas para o Ocidente, até vos digo que a costa atlântica é maravilhosa. Okay? Já não falo da costa mediterrânica porque eu acho que é calor a mais para a minha vida. Mas a proximidade com a Argélia também faz um pouco de urticária. A proximidade com a Argélia. Mas, de facto, a costa atlântica é fabulosa. Mesmo fabulosa. Está bem? É um mercado um pouco assim. Julgo que eu neste momento, se lá fosse investir, tinha um plano. Era uma fábrica de colchões, que é uma indústria que eu já domino. Colchões low cost, claro, para vender em Marrocos e ali à volta, não é? Logicamente. Mas, porque de facto o mercado lá é um mercado complicadíssimo. De facto, se há de facto um grande fosso entre partes da sociedade, é lá, não é? De facto, é uma coisa. Eu estou-me a lembrar de mercados onde eu comprava chocolates ao quadradinho, ou seja, uma porta, 2 tripés, um monte de tabletes de chocolate e o senhor a vender 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, ok? Ou de ir à Marina de Casablanca e ver lá carros como nunca vi cá. O fosso é abissal. Mas esta questão do low cost, a questão de fabricar, ter alguns produtos assim acho que o mercado é potencial. É potencial. E há de facto oportunidade. João Monteiro, temos aí uma questão. João Monteiro. Estão-me a ouvir? Estou, João, diga. Pronto. Pronto, o professor ao início falou sobre os mercados francófonos e falou especificamente agora no de Marrocos. A questão que eu faço é, o professor já teve curiosidade em ver o mercado argelino e tunisiano? Visto que tem uma proximidade com Marrocos. Há uma proximidade muito grande, mas é assim, vamos ver, nomeadamente eu estou a falar porquê? Porque neste período pós esta recessão criada pelos subprimes, achou-se, a maior parte das empresas com que eu contactei, todas elas manifestaram interesse só no mercado marroquino, ou seja, na praça marroquina. E depois, o intuito era desenvolver lá, efetivamente, alguns laços, para depois poder expandir para este tipo de mercados. Porquê?
porque eventualmente não são tão fácil de abertura como é Marrocos, ok? É por isso. Portanto, eu nunca tive essa curiosidade, porque também nunca fui desafiado, entende? Portanto, eu sou, nomeadamente, a minha área é de gestão pura e dura. Esta experiência a nível de internacionalização foi, de facto, desafio colocado por empresas. Porquê? Porque neste tipo de medidas de apoio à empresa, o que é que normalmente se faz? Faz-se um diagnóstico, depois, esse diagnóstico é feito o quê? Com base na percepção de facto, nos objetivos estratégicos da empresa e do empresário, certo? Depois, definimos um plano de ação. E neste plano de ação é o empresário que, efetivamente, normalmente manifesta interesse em alguns mercados. É claro que depois o consultor também pode orientar para mercados que, efetivamente, possam ser benéficos. E, até com parceiros nacionais. Ir para esses mercados com parceiros nacionais às vezes é importante. Mas, de facto, não tenho essa experiência e também confesso que nunca tive essa curiosidade. Até porque pensei sempre, assim, Marrocos eles têm agora, não sei se vão conseguir, tinham para acabar também já um bom bocado de TGV e tinham até 2030 grandes propósitos quanto a este tipo de investimento. Eu julgo que é um país que está um pouco europeizado. O termo é só um pouco, digamos que há aqui são um pouco parecidos connosco, pronto. Não há ali, nunca achei que houvesse, de facto, ali vê-se muitas jovens já vestidas normalmente, nada de, até mesmo lenços na cabeça. Em Rabat vi muitas vezes na cidade, muita gente que já não respeita não é não respeitar a família, mas a tradição ali. Olha, eu entrei em Casablanca em bares onde estava a ter cerveja e vinho. Sabe que os muçulmanos, o álcool é uma coisa que é complicada, não é? Não bebem na rua, mas nos bares bebem-se. Portanto, julgo que estão um pouco europeizados. E claro, também têm de facto e têm muitos acordos com a União Europeia. Portanto, há aqui sei lá, portanto, acho que é um mercado de proximidade, mas com oportunidade. Mas nunca explorei para essa área. Não sei se respondi à sua questão, mas de facto nunca tive. Aliás, na Argélia, tenho de facto a experiência com uma empresa de Torres Novas que teve lá. Por acaso é a minha terra. É essa terra? É a minha terra. Mas se calhar conhece a São Pedras. Sim, conheço. Pronto, foi com eles que eu tive um pouquinho dessa experiência na Argélia. Mas sabem que eles estão dedicados também à construção civil, nomeadamente à aplicação de fachada ventilada, e eu sei que tiveram lá um negócio ou dois nesse mercado. Não sei se será mais apetecível para eles, mas sei que houve essa oportunidade. Portanto, estamos a falar de coisas que efetivamente, é como digo, mas nunca tive tirando essa experiência que falei agora, nunca tive mais experiência nenhuma fora do que falei agora. Ok. Tenho experiências com outros países na Europa, eu para a Europa já não chamo internacionalizado, para a Europa chamo mercado, que é nosso também. Já agora Torres Novas é obrigado. Tudo bem. Carolina. João, não sei se respondi à sua questão. Respondeu sim, respondeu. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, João. Carolina, faz favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A minha questão tem um bocadinho a ver com o tema da sustentabilidade. Então, o senhor já tem muita experiência ao longo dos anos e agora o tema da ordem do dia, pelo menos nos países mais desenvolvidos, tipo a Europa, a América, para se destacar uma empresa ou um negócio, usam muito a parte da sustentabilidade e ser bom para o ambiente. Nota que nos mercados que agora já estão a desenvolver mais, mas que ainda são considerados subdesenvolvidos, também esse é um fator que destaca uma empresa, ou é melhor a parte da qualidade-preço e não gastar tantos recursos na parte do ambiente, de ser mais eco-friendly? Carolina, eu percebi bem a sua questão e acho que está muito bem colocada e eu vou responder com uma pergunta, não se vai ofender comigo, mas é o meu feitio, eu sou assim desde pequenino. Sabe que a questão das prioridades muitas vezes é assim, como é que se pode exigir a alguém ou pedir a alguém que tenha respeito para a floresta quando não tem outro meio de fazer ou de aquecer a comida ou de se aquecer? Como é que eu posso chamar? Portanto, este tipo de mercados ainda tem muita situação, tem problemas para resolver muito graves. Olha, tem
tem de facto, é importante. Eu acho que uma empresa pode ter essa preocupação ambiental, eu acho que é fundamental ter. Isso tem um pouco a ver com a cultura empresarial e não com o mercado a que se destina. Não sei, neste tipo de mercados, ok? Eu não sei se tu me estou a fazer entender. Sim, sim. Eu posso ter consciência da sustentabilidade, sou empresário, mas tenho que perceber que estou a atuar num mercado onde há de facto aqui o valor que é criado para o cliente ainda é na equação de qualidade-preço. Não sei se me fiz entender. Agora, estar a dizer às pessoas, olha, compra na minha empresa, porque nós temos de facto preocupações ambientais, utilizamos aqui, por exemplo, na questão dos colchões, não estou a utilizar produtos que vêm do petróleo, estou a recuperar fibras têxteis, estou a incorporá-las, tenho esta preocupação. De facto, é importante e continua a ser importante e há de ser sempre importante. Mas a questão é esta, de facto, neste tipo de mercados, a preocupação ainda é satisfazer as necessidades primárias. Isto faz com que a consciência da sustentabilidade e da questão ambiental talvez tenha um bocadinho, infelizmente, um pouco ser um papel secundário. Ou seja, Então, as empresas diferenciam-se nestes mercados pelo aquilo que apresentam, pela qualidade que conseguem apresentar, pelo preço que conseguem apresentar e não pelas preocupações de sustentabilidade ou pelas preocupações ambientais. Percebeu? Pelo menos até agora. Portanto, é difícil pedir o melhor dos dois mundos. sim, sim. Não Então, sei se respondi à sua questão. Sim, respondeu, mas então, no seu entender, o processo de um país subdesenvolvido se tornar desenvolvido é então passar pela exploração dos recursos que são fósseis, para depois, um dia mais tarde, quando sentirem a mesma necessidade que os países desenvolvidos, poderem dar mais atenção à parte do ambiente e dos recursos renováveis, é isso? Ou seja, Carolina, o ideal é, vamos lá ver, você, pronto, eu já vi a sua preocupação, é de facto, é estúpido isto, não é? As pessoas exploram os recursos que têm, ok, poluindo, e depois gastam o que ganharam nos recursos para manter uma situação sustentável. É um pouco assim, acaba por ser um pouco assim. Então, mais vale apostar em empresas que não têm tanta preocupação no ambiente para ir para esse mercado que está a crescer e depois desenvolver a empresa que fomos para lá. Ok, agora só estou devagar, se calhar é melhor terminar por aqui. Desculpa lá interromper, eu não punha propriamente nesses termos, eu punha nestes seguintes termos. Vamos lá ver, há uma oportunidade de negócio, há uma forma para eu conseguir desenvolver a minha empresa e a minha atividade neste mercado, ok? Porque é que se eu neste mercado onde estou a atuar neste momento já tenho preocupações ambientais, já tenho regras para cumprir, efetivamente já estou habituado a elaborar, o facto de eu me deslocalizar a produção para esse país não quer dizer que não siga, eu empresário, não siga de facto o que é a minha cultura e a minha percepção, entende? É um pouco assim. É claro que as multinacionais estão cá preocupadas com alguma coisa disso, mas são preocupados em fazer muito dinheiro, logicamente. Agora, este tipo de mercados não é possível para toda a gente. Mas, de facto, os que lá competem, eu julgo que não vão fazer muito diferente do que fazem no próprio país. Agora, de facto, acaba por ter razão, sim. A preocupação é a sustentabilidade, a preocupação é esta economia circular, a preocupação é ambiental. A preocupação é vender e receber. Desculpa a franqueza e a parte direta, mas é isto neste momento. Ok, entendi. E depois, quanto mais a situação é crítica, quanto mais crise, piora um pouco toda esta envolvência, está bem? Sim, obrigada. Carolina, Então. não sei se efetivamente. Não Eu estou de respondeu, acordo e é com o que você verdade. disse. Aliás, Sim. eu sou um apologista da sua doutrina, ok? Produzir com preocupações Sim, isto não era para gerar uma discussão de ideais, isto era só mesmo para eu saber na prática. Mas olha, eu hoje vinha mesmo com o intuito só na área comercial. Ok, obrigada. Estou a brincar. Pronto, espero que. É assim, é um mercado, é um continente diferente. De facto, estamos a entrar para a parte mais fácil, não é? Mas eu sempre pensei, bom, se eu estiver em Marrocos a vender colchões, daqui a uns tempos estou a vender colchões na Guiné. Era a minha ideia. Ok. Pronto, não desisti. Ok? Ainda não sou velho para isto. Quem sabe, não vou passar lá a minha reforma a fazer colchões para estas casas todas que ainda é preciso fazer. Silvia, já agora, há uma questão que eu gostaria de colocar aqui, é a seguinte: até que ponto, considerando que Marrocos, no fundo, é um país com fortes assimetrias, um pouco na linha daquilo que a Carolina acabou por levantar,
No fundo, estamos a falar de um país que, em alguns indicadores, nomeadamente sustentabilidade, está ao nível desses países ditos subdesenvolvidos, mas tem, de facto, uma classe, uma elite muito rica. E é um país também atrativo pelas suas paisagens, nomeadamente centenas e centenas de quilómetros de areia branca na zona costeira ocidental. Para grupos empresariais que apostem no turismo, digamos, focado no segmento médio-alto, eu imagino que Marrocos não é propriamente um mercado para descartar. É uma boa questão. É uma boa questão e também vem no intuito daqueles eixos de desenvolvimento estratégico que eles têm definido tinham até 2020 e que vão prolongar para 2030. Estava previsto também a construção de 5 novas zonas balneares, ou seja, há ali 3.400 km de praias. Estamos a falar de, efetivamente, o problema tem sido que eles não têm sido capazes de fazer o que fizeram na Tunísia, de captar muito turismo, não sei porquê, não houve essa capacidade, não houve esse empenho, ou não houve de facto essa... E o que eu vejo agora, mesmo essas empresas de Valência, as grandes construtoras de Valência, com presença em Marrocos, são umas 14 ou 15, estão de facto neste momento nesse setor. E eu julgo, no futuro próximo, será uma questão estratégica mesmo, o facto desta pandemia, tudo isto, aquelas extensões de praia diabólicas, estamos a falar de 3.400 km de costa. E tudo isto fará com que, num futuro, de facto, possa vir a ser um dos grandes destinos turísticos. Penso eu. E eles estão a apostar nisso. É um dos eixos. Aliás, provavelmente até aproveitando as instalações portuárias, serem futuramente, por exemplo, um ponto de paragem dos cruzeiros, por exemplo. Exatamente. Eles estão, portanto, eu falei de ter os portos principais, mas depois ainda há portos comerciais e portos de pesca, ainda há, pronto. Mas, nomeadamente, sim, nessa perspectiva. E julgo que aquela costa atlântica tem muita potencialidade. Eu estou a falar, quem conhece a Marina de Casablanca? É uma coisa forte. Aliás, as praias todas, até Agadir, é indescritível. É só as nossas praias com mais 5 graus. Fantástico, não é? Pronto. É isto. Vamos lá passar umas férias daqui uns. Um dia deste vamos dar uma volta a ver como é que aquilo está. Eu acho que havíamos de ir lá fazer uma visita de estudo, não é? Isto bem organizado, pode ser. Eu falo com este Eduardo, arranja lá depois da empresa lá umas soluções privilegiadas para a gente depois poder dar uma volta aqui. Vamos falar com a comissão de finalistas do curso. Orientem lá isso, está bem? Os hotéis são baratos. Opa, ótimo. Não, um hotel de 4 estrelas pode dar uns 50 euros, mesmo em Casablanca. Olha, já temos aí pessoal para ir. Nomeadamente o João Silva e já estão a dizer que estão prontos. Então, eu acho que sim, eu acho que... Eu fico à espera, eu depois vou ajudar. já temos o guia, digamos assim, contratado. E depois temos lá quem nos apoie também mais, está bem? Ok. Olha, eu não quero abusar da tua disponibilidade, da tua boa vontade. Isto agora é que nós cerejas continuávamos aqui a conversar. Eu, por exemplo, lembro-me que um problema dramático que a Tunísia tem, enfim, é o problema dos ataques terroristas. Houve aquele problema sério de ataque terrorista num resort na Tunísia e isso foi dramático, digamos, para a imagem de segurança que o país projeta para o exterior, porque uma boa parte desse turismo, se calhar, enfim, estou a falar de cor, 90% das receitas... O problema da Tunísia foi esse. Vêm precisamente dos turistas estrangeiros e a partir do momento em que se dá aqueles ataques naquele resort, isso se calhar o Marrocos aí tem que aprender alguma coisa com a Tunísia se quer desenvolver de forma sustentável. Pedro, eu estava a contar uma coisa interessantíssima para vocês perceberem até que ponto acabei por ser respeitado e acabam por respeitar. Às vezes o facto de ser uma monarquia, não estou com isto a dizer que eu não sou apologista de regime nenhum, sou apologista que as pessoas vivam bem sem problema. Vou contar só um caso que acho que é brutal, porque eu julgo que noutro país qualquer, não sei se isto era possível. Bom, eu, numa das minhas viagens, numa deslocação que fiz, a uma empresa italiana também que faziam micropré-fabricados de pão, uma zona chamada Skhirat, em direção a Rabat. É onde o rei tem a praia
praia privada do Rei, que são 8 km de praia muralhada, depois muita polícia, e depois há uma grande rotunda em frente do palácio, do portão principal da entrada. E eu ia para Sequirate e tinha que passar nessa zona aí. Epá, de repente dou mais uma volta na rotunda e já não sei para onde queria. É claro que, entretanto, baralhado que é coisa, parei o carro, mais 2 colegas, parámos o carro e de repente tudo a buzinar, tudo, ei, já estou tramado. Já, logo lá do portão, o carro parado em frente à rotunda, logo, guarda armado e tal. Digo lá para o gajo, olha, sou português, ok? Falei para dizer, sou português, estou perdido. Nunca me esquece isto. O gajo levantou a luva branca, eu nunca mais ouvi uma buzina. Só levantou a mão. Eu nunca mais ouvi nada. Okay? Fiz a manobra como quis e me apeteceu, sim, quando ele me indicou, nem ninguém disse mais nada. Não sei se me fiz entender. Portanto, é como te digo, eu andei em Casablanca às 3, 4 da manhã. Eu nunca me senti... Bom, se calhar os gajos olhavam para mim, este gajo também é marroquino. Bigode e tal, também deve ser marroquino. Não, mas não é isso, nunca senti... Não estou a dizer que não posso, mas eu nunca senti essa situação. Ou seja, nunca senti, não estou a dizer que não possa haver um problema em qualquer parte do mundo. Então, houve em Espanha, houve em Barcelona, já houve. Mas eu ali nunca senti passear à noite em Casablanca, uma cidade com 4 milhões de habitantes, caramba. Porque aquela parte velha, eu nunca senti medo, nunca senti receio. Nunca me senti ameaçado. E estou a falar de andar fora de horas. Pronto, julgo que era mais ou menos isto. Eles dão valor aos títulos, não, João. Não, de certeza absoluta. Se falares português, falam logo no Ronaldo. Ronaldo e tal. Já temos aqui uma sugestão. Vamos para o Hotel Pestana. Marrakech é muito caro, João. Marrakech isso é muito caro, pá. Eu vou-te contar porquê. Olha, sabes que é uma das zonas mais caras de Marrocos, é Marrakech, de facto. E eu não julgo, e eu julgo que há zonas bem melhores, onde tu podes ser um rei com pouco dinheiro, e ali vais-te meter numa situação em que, de facto, vais ser explorado até ao tutano. Tu sabes que todos os muçulmanos, durante a vida, têm que fazer 3 peregrinações. Meca, Medina e Marrakech. Portanto, estás a ver o número de pessoas, de turistas mesmo muçulmanos, que se deslocam para Marrakech. Ou seja, lá os hotéis, aquilo é a doer. Astor, bom dia. Eu estive em Marrakech e não sei se lhe aconteceu igual quando chegou ao país, a Marrocos, pela primeira vez. Mas como é uma realidade totalmente diferente da Europa, eu senti aquele impacto da diferença cultural, pá, gigante. Provavelmente começaste provavelmente pelo mais carismático, pelo mais enigmático e pelo mais caro, e eventualmente onde há uma concentração superior de gente, de facto vai numa visita religiosa. Não, mesmo lá na praça, por exemplo, eu lembro-me que eu fui lá o ano passado, antes de ir fazer Erasmus para Praga. Eu cheguei lá a Marrakech e fui logo para a praça central. Sim. E foi por volta das 8 da noite, que é quando as pessoas saem todas à rua, porque durante o dia, como está imenso calor, e era verão... Aliás, quanto mais para sul, pior. E eles, por norma, pela tradição, a partir aí das 5h30, 6 da tarde, é quando começam a sair todos à rua, porque durante o dia é impossível andar na rua devido ao calor, sobretudo no verão. E senti uma diferença cultural gigante. E é natural, como é óbvio. Mas... João, volto-te a repetir. O impacto que sentiste foi, de facto, a própria cidade em si, não se reflete sobre todo o país. Se tu, eventualmente, tivesses primeiro contacto em Meknès, que é a cidade do rei, ou em Fez, que é a cidade da rainha, ou Casablanca, tu se fores à marina de Casablanca, tu não sabes, estás em Marrocos ou estás no Mónaco, ok? Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Entendes? Provavelmente o norte, sabes que aqui também há um pouco o quê? O mesmo que se passa em toda a Europa.
sabes que os países da Europa do Norte são mais desenvolvidos que os do Sul. As zonas norte dos países são mais desenvolvidas que a zona sul. E Marrocos também tem a zona norte e a zona sul. E estamos a falar de quem tem mais contacto. Estamos a falar que as grandes cidades, a nível de negócio, Casablanca, Rabat nem por isso, Mohamed é importante, vou falar de Fez. Fez tem 3 milhões de habitantes, Meknès tem 2 Fez. Perdão, ao contrário. Cerca de 2 milhões, Meknès tem cerca de 3 milhões. Estamos a falar de cidades, mas pronto, no norte estamos a falar de coisas diferentes. Tem a ver, tu se fores em Casablanca, estou a falar, pronto, naquelas praças ali, mesmo já no centro, na zona de Marpini, por aí fora, tu entras em bares, entras em alguns bares, tipo bares de tapas espanhóis, onde vês a maior parte das pessoas que estão nesses bares, são espanhóis, portugueses, italianos, estão no final do dia numa cavaqueira a beber umas cervejas, ok? E tu não sabes, estás num bar marroquino ou estás num bar espanhol. Entendes? Quando eu estou a falar disto, eu estou a falar... Porque Exato. há muito técnico europeu a trabalhar há muitas pessoas, técnicos, a trabalhar lá. Estou a falar de técnicos de comunicações, instaladores de fibra óptica, especialistas em eletricidade, em produção... Ou seja, há muitos técnicos lá. E depois nota-se... E mulheres? Mulheres, Silvia? Qual é a perspectiva das mulheres trabalharem num país muçulmano? Sim. E até te digo, até eventualmente, em alguns hotéis, uns bares panorâmicos com várias perspectivas panorâmicas. Exato, por exemplo, por exemplo, eu quando estive lá em Marrakech, eu fiquei num hotel de 5 estrelas, pá, já não me lembro, Quanto é que custou por noite? Eu sei que eu estive lá 4 noites e paguei 500 euros. 170 euros a 180. Ficou barato, em Marrakech. Foi. E era bom, e aquilo era praticamente ao pé do aeroporto. E digo-lhe, eu nunca estive em outras cidades, e o aeroporto de Marrakech é muito bonito. É 5 estrelas. O meu aeroporto de Marrocos é de Casablanca, é o Mohamed V. É o mais importante para mim. E pronto, e eu por acaso vi lá muitas mulheres a trabalhar lá no hotel. Deixa-me só refazer a pergunta. Quando eu coloco a questão ao nível das mulheres, é a possibilidade das mulheres serem tratadas e respeitadas em igualdade de circunstâncias que os homens ao nível da negociação, por exemplo. Okay? É nesse sentido que eu... Espera, agora aí, é assim, quando a segunda missão que eu fui, foram algumas mulheres, e eu não achei por parte dos interlocutores, embora nunca destacam muito aquilo que elas dizem. E quero-vos dizer que nós íamos todos os dias a um bar lá em Casablanca, esta é interessante. Íamos todos os dias a um bar, há muito marroquino, cá fora estão a peixar. Não há bebidas alcoólicas nas esplanadas. Na rua não há bebidas alcoólicas, ok? Mas nos bares de hotel, nestes bares de rua, há, ok? E depois um dia, foi alguém connosco do sexo feminino, que também era de uma empresa, que era contabilista de uma empresa, e fomos beber 3 cervejas marroquinas a especial. 3 cervejas. E o gajo nunca mais vinha. Estávamos ao balcão, tudo gente a falar. Olha, 3 cervejas. Tomas as 3 cervejas. E disse ele assim, vem de lá um fulano dentro, peço desculpa. É assim, enquanto estiverem aqui com a senhora, nenhum de vocês bebe álcool. Portanto, ela pode beber com vocês, venham cá, pôs-nos no reservado, ok? E servimos as cervejas. Não sei se está, portanto, mas ao balcão não a serviu. Portanto, ainda há estas coisas, pronto. Mas também há muita gente no restaurante, casais mesmo de Marrocos, onde toda a gente a comer e a conversar numa cavaqueira. Pronto, há tudo, ok? O que eu acho é que é menos radical que a maior parte dos países lá, e por isso é que o jogo possa ser uma porta de entrada, digamos, para a gente se aclimatar e depois poder passar para a fase seguinte. Ou seja, não sei, esta é a minha opinião. Ok? Mais alguma coisa, meus amigos? Dá-me a ideia que não estou a ver aqui perguntas. Pronto. Olha, eu peço desculpa se não, de facto, não pude, por alguma coisa não correspondi àquilo que vocês estavam à espera, mas a minha preocupação foi, de facto, falar um pouco da minha experiência de lá. Não sou nenhum expert no mercado, pois claro que não, mas pelo menos tenho estas vivências e não estou a falar em nome de terceiros, estou a falar em nome próprio, fui eu que passei pela experiência. Basicamente é isto. Eu não prometo que seja agora, professor Pedro, mas durante o dia
eu vou deixar ficar bom. São 14 ou 15 slides, é uma coisa pouquinha, pronto, eu tinha feito. Onde estão alguns links que os outros depois quiserem consultar, ou desenvolver mais qualquer coisa, poderem ver. É claro que depois isto vai remeter para documentos que foram feitos em 2015, já bastante recentes, para alguns estudos mais antigos. A lei fiscal vem de 2000 e qualquer coisa, portanto, remete para este tipo de documentos, reflete quais é que são as regras para pequenas e médias empresas. Para quem queira aprofundar um pouco isto, ok? Eu estou a falar com a questão fiscal, como já vos disse, que hoje é verdade, pode não ser amanhã. Portanto, com estas limitações, está bem? Sr. Pedro, foi um gosto. Um dia deste temos que almoçar aí outra vez, como a gente fazia de vez em quando. Agora não estamos com esta coisa para falar para a caixa e não se resolve mais nada. Temos que voltar a sair da quarentena e almoçar. Mas fica a ideia da comissão de finalistas tratar... Eu acho que vai ser de facto o plano, ou seja, o que vai resultar daqui vai ser um plano nessa base. Okay? Eu acho que sim. Temos que ser inovadores, empreendedores, e ir para o terreno observar. Aumentar o empreendedorismo. Não lhe vou chamar empreendedorismo social, mas também tem uma componente social, obviamente. E pronto, não vou tomar mais tempo ao professor Silvio. Foi um enorme gosto ouvi-lo. Durante este tempo passou muito depressa. Eu, de facto, estava com o feeling que isto iria prolongar-se para além de 1 hora e, de facto, não me enganei, e ainda bem que assim foi. Obviamente, também agradecer aos alunos pelas questões que te colocaram, pela vossa presença. Certamente há de haver mais oportunidades para debater, enfim, isto é tudo uma questão de tempo e de oportunidade e que regressemos à normalidade das nossas vidas, nomeadamente profissional, que estamos todos a sentir, se calhar, falta dessa socialização. Isto da internet, enfim, este bate-papo, de facto, tem algumas vantagens, mas não substitui, de facto, o presencial, o cara a cara, digamos assim. Professor Silvio, continuação de uma excelente semana. Obrigado. Muito obrigado. Aproveito para dirigir também aos alunos. Obrigado por um bocadinho. Obrigado por esta oportunidade, o facto de partilhar, conversar um pouco com vocês. Agradeço, de facto, a vossa paciência. Sr. Pedro, obrigado pela oportunidade e pronto, ficamos à espera dessa excursão. Ora bem, obrigado. Venham lá os links, que vão ser certamente muito úteis. Toda essa documentação vai ser certamente muito útil para os estudantes, até porque, eventualmente, se fizerem projeto aplicado, por exemplo, e fica aqui, portanto, a deixa para os alunos, porque isto dos estágios curriculares é uma questão que neste momento está muito difícil, é algo muito difícil de implementar nesta fase de confinamento social, isolamento social. Portanto, pensem precisamente nesta lição que tivemos hoje do professor Silvio para desenvolver um projeto aplicado no contexto da penetração no mercado marroquino, desenvolvimento de negócios, e estou certo que o professor Silvio poderá, mediante a sua disponibilidade e a vossa iniciativa, poderá dar aí mais orientações a esse nível. Só por isso, e já não é de menos importância, já valeu a pena, de facto, esta oportunidade excelente que tivemos hoje, e também um momento de confraternização e também de humor inteligente que faz falta na vida, porque isto, se a gente levar isto a rir um bocadinho, também não tem piada nenhuma, não é? É verdade, é verdade. E então vá, Silvio. Obrigado a todos. Vou sair, muito obrigado. Vou sair também, não tarda muito. Vou deixar agora ficar os alunos para alguma questão que queiram colocar. Vou-me retirar. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau. Meus caros, Professor Pedro, o professor Silvio é de que zona? É que o professor há bocado tinha falado que ele era de Idanha. É de Idanha, de Distrito de Lisboa? Ele reside na Covilhã, ou melhor, eu acho que ele trabalha, eu acho que ele mora na Idanha, mas também tem casa na Covilhã, ainda tem casa em Tomar, portanto... Olha, desculpa, eu ouvi agora, eu sou da Covilhã e moro no Tortozendo, que é ao lado da Covilhã. Então é isso. Ainda apanhei esta, estava de sair. Professor, eu sou de Idanha Nova. Você é de Idanha?
Exatamente, exatamente. O João Dias é da Iranha. Exatamente, sim, Tu sim. conheces o Moraes, tinha lá a Casa de Desporto, a Rosa. E o Moraes trabalhava no... O Moraes que trabalha na associação de... Na associação de agricultura... É isso mesmo, é isso mesmo. E a Rosa Moraes tinha uma loja de artigos esportivos, vendia material de caça e pesca, que eu importei material de caça e pesca e vendia a Rosa Moraes. Isso aí já não é bem do meu tempo. Não, mas vou muitas vezes à barragem e venho a fazer umas pesquinhas. Mas pesquinha, ou a chegar e à perca. De barco. Por acaso, a barragem este ano está muito boa, já está a descarregar. Então, João, um dia destes marcamos lá uma pescaria. Vamos lá apanhar uns achiganzitos. Uns achiganzitos e uma perca. Claro que é pescaria, mas é para agadir, deixem-se ver. Tchau. Tchau. Um abraço, professor. Bem, meus caros, alguma questão? Se não tem, de facto, nenhuma questão a colocar, portanto, espero Professor, que... Professor, Sim. desculpe, eu tenho uma questão que é, eu mandei-lhe um mail ontem, salvo erro, porque eu tentei entrar em contacto com a... sim, eu encaminhei esse e-mail diretamente para a pessoa em causa. Pois, é que eu fiquei, pronto, eu fiquei um bocadinho preocupado porque pudesse ter sido um erro na comunicação, porque eu posso ter percebido, porque ela disse que marcava reunião connosco, sim, que mandávamos os mails. Sim. Eu mandei os nossos mails, só que ela depois nunca mais respondeu. Eu fiquei com medo que ela me falasse pelo o Zoom, em vez de mandar um mail com a hora. Portanto, mas depois eu voltei a mandar mail e ela não respondeu. Portanto, eu não... Eu acredito que ela vai responder. Se não o fez já, talvez tivesse sido por alguma sobrecarga de trabalho que ela, porventura, tem por estes dias. Mas a pessoa que é uma pessoa muito cordial, muito proativa. Sim. E, portanto, até eu próprio sugeri que ela, em vez de estar a fazer explicações avulsas para o Hugo, para a Joana, para o Manel, fizesse ela própria uma sessão em Colibri, que poderia até coincidir com uma aula das nossas seminários de internacionalização. Que, aliás, era o que estava previsto, diga-se de passagem. Estava previsto há uns meses que ela fizesse esse seminário, digamos assim. Portanto, eu estou em crer que será isso que vai acontecer, mas eu próprio ainda não recebi confirmação da parte dela. Ok, professor. Em relação àquela questão de recursos humanos, já está tudo normalizado, já está fixado corretamente a nota. Sim. É isso. Eu no próprio dia fui lá verificar, de facto vocês tinham razão, porque a professora tinha-se esquecido de ativar lá uma funcionalidade que permitia precisamente descarregar as pautas. Pronto. De maneira que esse assunto está resolvido. Professor, também tenho uma questão em relação a este relatório. Rita? Ups. Ficou sem bateria, se Deus só pode. Pois, eu próprio já tive que pôr a carregar aqui o meu portátil também, isto já estava a dar sinal do desgaste. A Rita está a ligar. Alô, Rita, finalmente. Fiquei sem bateria no computador, professor. Diga lá, Rita. Pronto, eu estava a perguntar, era se este relatório é também dos obrigatórios para fazer ou se é facultativo, como o do Guilherme? Rita, eu acho que este pode ser facultativo, mas se vocês fizerem um relatório, aliás, eu tenho a gravação feita, já agora vou acabar a gravação, escusa